Ohayou, konnichiwa, konbanwa, minasan. Sou Ângela Sensei do canal Nihonge, japonês e português. Estou aqui em um evento, Pontal da Glória, Rio de Janeiro. Esse cenário maravilhoso. Estamos fazendo Atsumeru nesse momento. O que é isso? Estamos nos agrupando para começar uma caminhada. E é uma caminhada em comemoração aos 115 anos da imigração japonesa no Brasil. É um evento da Nikkei Rio com o apoio do Consulado Geral do Brasil no Rio de Janeiro. Vamos comigo? Vamos embora! Vocês sabem como a cultura japonesa veio parar no Brasil? Não foi pela guerra e muito menos pela internet. A cultura japonesa começou a entrar no Brasil através da imigração, que teve seu início em 1906. E é para comemorar isso que estamos aqui fazendo essa caminhada. A imigração aconteceu por interesse de ambos os países. Então, na época, o Japão estava passando por um crescimento populacional muito grande e o Brasil precisava de trabalhadores, uma vez que tinha acabado de ser libertados os escravos. Então, o Japão e o Brasil fizeram um tratado em que os japoneses que viriam receberiam terras e suportes. Então, dessa forma, como um grande marco, em 1908, o navio Kasato Maru aportou em Santos depois de uma viagem longa de 52 dias, trazendo os primeiros 781 imigrantes e 12 passageiros independentes. Bastante gente, né? Esses 793 japoneses recém-chegados foram enviados para 6 fazendas em São Paulo e enfrentaram uma adaptação, mas muito difícil. Alguns largaram as fazendas logo em pouquíssimos meses e, gradativamente, outros também abandonavam. Um pouco mais de um ano após a chegada deles, apenas 191 pessoas ainda estavam nas fazendas. Em 1910, chegou o segundo navio imigrante, trazendo, dessa vez, 906 japoneses, que, por sua vez, sofreram as mesmas dificuldades de adaptação do que a primeira turma teve 2 anos antes. Logo depois, os imigrantes receberam terras e se espalharam por São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Minas Gerais. Mas no estado de Minas, especificamente, a coisa não vingou muito. Então, 100 japoneses mineiros. Em 1914, o governo decidiu não receber mais imigrantes e cortou a ajuda de custos, pois nessa época já se encontravam mais de 10 mil trabalhadores com uma situação financeira não muito boa. Foi então nessa época que aconteceu algo terrível na história da imigração. Diversas pessoas na colônia Hirano, em Cafelândia, foram vítimas de malária, uma doença que até então eles não conheciam. Com o tempo, a população nipo-brasileira foi conquistando mais e mais espaço no Brasil, entrando na política, se formando em universidades e também criando grande representatividade nas áreas culturais. E em 1964 foi fundado o Bunkyo, a Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa. E a partir da década de 70, obras literárias escritas por descendentes japoneses começaram a surgir. E com o passar do tempo, mais e mais a cultura japonesa adentrou no nosso país e também houve o avanço das mídias e com elas vieram os animes, os mangás, que hoje em dia são super conhecidos. E muitos restaurantes de comida tradicional japonesa ainda são de famílias de descendentes. Marcando mais um capítulo nessa história, a volta de milhares de japoneses e descendentes para o Japão, que são os Dekasegs,
marcaram então nesse período como um dos mais importantes nessa relação Brasil-Japão. E com o passar do tempo, mais e mais a cultura japonesa adentrou no nosso país e também houve o avanço das mídias e com elas vieram os animes, os mangás, que hoje em dia são super conhecidos. E muitos restaurantes de comida tradicional japonesa ainda são de famílias de descendentes. Prédio grande aí que vocês estão vendo é o prédio do Consulado do Japão no Rio de Janeiro. Se você acompanhou essa caminhada até aqui com a gente, deixa seu like, compartilha, aí é isso. Arigatou gozaimashita.